Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Aproveite, viu, para se inscrever aqui com a gente. Não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo assim que você se inscrever, para receber em primeira mão todas as informações sobre os nossos vídeos. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, combinado? Bom, hoje o nosso programa é sobre empreendedorismo feminino e a gente vai ter duas entrevistadas. E para a gente começar esse bate-papo, eu tenho o prazer de chamar a Leda Beger, ela que é diretora executiva do Instituto Consulado da Mulher. Tudo bem, Leda? Tudo bem, Maria? Boa tarde. Como você está? Muito bem, muito contente de tê-la aqui com a gente. E para iniciarmos, né, o nosso bate-papo, como eu mencionei, você será a nossa primeira convidada. Depois a gente vai trazer aqui a Antônia Lopes, que será o nosso case, né, de empreendedorismo feminino. Gostaria que você explicasse um pouco sobre o trabalho, né, do Instituto Consulado da Mulher, como é que ele funciona, como é que ele realiza, né, esse fomento ao empreendedorismo feminino aqui no nosso país. Perfeito, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo papo. E a ideia sempre é a gente estimular o empreendedorismo, fortalecer o empreendedorismo feminino, criar oportunidades para as mulheres, porque isso desenvolve a economia como um todo, né? O Instituto Consulado da Mulher existe há 20 anos já. É uma ação social da marca Consul, e por isso o nome, né? Consulado significa cônsul ao lado das mulheres. Nós apoiamos empreendedoras, mulheres, e o nosso trabalho é fomentar, é levar conhecimento, ferramentas que facilitem a gestão dos seus pequenos negócios. A gente sabe que gerir negócios é sempre um desafio, né? Então, o nosso papel é dar esse suporte, principalmente para as mulheres que estão começando as suas atividades como empreendedoras. E nesses últimos 20 anos, né, na sua opinião, né, no seu ver, quais foram os principais avanços e conquistas que as mulheres empreendedoras tiveram, né, aqui no nosso país? Vamos trazer esse cenário aqui para o nosso programa. Eu acho que os avanços foram muitos nos últimos 20 anos, são 2 décadas, né? Não somente no aspecto do empreendedorismo, mas de maneira geral a participação de nós mulheres, tanto nas empresas, no mercado de trabalho, nas iniciativas empreendedoras, nas universidades. Então, a gente vem avançando em termos de conquistas, mas ainda falta um longo caminho para percorrer. A gente sabe, por exemplo, que normalmente as mulheres, ainda executando funções iguais aos homens, ainda costumam receber remunerações menores. A gente tem outros desafios que são até culturais nossos, que em geral a carga de trabalhos domésticos ela ainda recai sobre a mulher, né? Então estas questões continuam sendo desafios para nós. Quando a gente empreende, quando uma mulher decide trabalhar fora, por exemplo, ou empreender, ou estar vinculada a uma empresa, normalmente ela faz isso durante o período do dia e quando chega em casa à noite ou no final de semana ainda tem todas as demandas da casa, do cuidado dos filhos, né? Felizmente essa é uma realidade que vem mudando. Então a gente tem visto muitas campanhas e muitos movimentos de conscientização para a valorização da mulher, para a divisão das tarefas domésticas, mas isso ainda acaba sendo um desafio para a gente, que é a dupla jornada que nós chamamos, né? Inclusive minha próxima pergunta seria justamente sobre os principais desafios, né, que essas empreendedoras enfrentam. Você já mencionou aqui alguns deles. Na sua opinião, como é que você acha que a empreendedora, principalmente a empreendedora que está iniciando agora o seu negócio, pode se preparar para enfrentar esses principais desafios, a dupla jornada, essa questão da desigualdade, né, entre os gêneros também, que a gente percebe que falta muito ainda para ela ser zerada.
Por onde você acha que ela deve começar a se preparar para enfrentar tudo isso? Olha, eu acho que uma coisa fundamental para quem empreende é uma boa gestão do tempo. Então, o planejamento do tempo, muitas vezes a gente esquece de colocar na nossa agenda algumas atividades que são aquelas atividades, por assim dizer, atividades de cuidado ou que não são remuneradas, né? Por exemplo, levar a criança para a escola, ou enfim, encaminhar a roupa para lavar ou lavar a louça em casa, para quem trabalha de casa, às vezes você não contabiliza isso no teu dia a dia. E quando você vai somar, é um tempo considerável ao longo do dia. Então, acho que a dica-chave para a mulher que empreende, não só para todo mundo que empreende precisa cuidar desse aspecto, mas em especial as mulheres, que é o planejamento. O planejamento é uma ferramenta essencial para a gestão, quando a gente fala em administração de negócios e até administração do seu planejamento financeiro, da sua casa, né? Então, planejar o seu tempo e as suas atividades é fundamental. Essa é a primeira dica. É assim, às vezes a gente tem uma tendência a sair fazendo as coisas, né? Você pega um monte de coisa, dado a urgência da hora, e sai fazendo, e acaba perdendo muito tempo com isso, e às vezes no final do dia ou no final do mês você vai ver que tem coisas que deveriam ter sido feitas e não foram. Então, quando a gente fala de negócios, por exemplo, já entrando no aspecto do empreendedorismo, você precisa se preocupar com a questão do marketing, como é que você vai divulgar o seu negócio, para quem você vai divulgar, qual é a ferramenta que você vai usar para a divulgação. E às vezes a gente não planeja isso, vai deixando acontecer, e quando você vê, você está com uma gestão mal feita nesse aspecto do marketing, o seu negócio acaba não sendo tão conhecido ou tão divulgado, né? Bom, a gente sabe que tão difícil quanto empreender é tirar do papel o negócio, né? A ideia. Talvez essa seja, se não a mais difícil tarefa, uma das mais difíceis. Mas também tem, depois de conseguir tirar do papel, de iniciar o negócio, formar aquela rede, né? De apoio, rede de clientes, rede de fornecedores. Um outro grande desafio, eu imagino. Você tem alguma dica para iniciar a formação dessas redes, né, que são tão importantes para a sustentação, para o sustento, melhor dizendo, né, do negócio? O desafio que a gente vê, entende como mulher, normalmente as pequenas empreendedoras, quando a mulher começa a empreender, ela começa a partir da sua própria casa. E às vezes a rede de contato, ela fica muito limitada. Então, a minha rede de contato normalmente são os nossos relacionamentos de família e de amizade. Mas quando você vai se profissionalizar e empreender profissionalmente, essa rede precisa ser ampliada, você precisa desenvolver clientes também, né? Então, a gente sempre orienta as mulheres, primeira coisa, buscar conhecimento e formação. Então, quando você vai buscar formação, você vai fazer um curso, você já está se conectando com pessoas. No Consulado da Mulher, o nosso trabalho ele tem duas formas de atuar. Uma é individual, acompanhando cada empreendedora, fazendo um diagnóstico junto com ela do seu negócio, quais são as forças e fragilidades. E a gente também tem momentos de coletivo, que são momentos justamente de troca de experiências, de aprendizados, né? Aquilo que uma empreendedora descobre, um empreendimento está fazendo novo e está funcionando, pode ser compartilhado também com as outras. Então, a gente tem esses momentos de experiência, de troca, de bate-papo, que são em coletivo, justamente com o objetivo de estimular esse desenvolvimento de rede. Acho que a natureza da mulher, de forma geral, como ela começa dentro de casa, é como se fosse um universo privado, né? E quando você formaliza isso e vira um negócio, você vai para um ambiente público que requer novas conexões, requer alimentar também essa rede de conexões, né? Tem uma máxima que a gente brinca, assim, você já deve ter ouvido essa expressão, quem não é visto não é lembrado. Então, uma orientação para as empreendedoras é fomentar a sua rede de contato,
é estar presente, é dar oi, é mandar notícias para sua clientela, é criar formas de divulgar para que ela esteja de fato inserida numa rede. Quando sair alguma novidade, ela vai ficar sabendo, ela vai receber, ela vai compartilhar também. Então, isso é essencial, é você fazer parte de um microsistema ou de um macrosistema de empreendedorismo, né? Nenhum empreendimento é um negócio isolado, ele precisa estar relacionado com uma rede de contatos. Bacana, Leda. Bom, a gente sabe que muita gente, né, vamos fazer esse recorte aqui para o nosso público feminino, acaba empreendendo quando fica desempregado ou quando está insatisfeito, né, com o atual trabalho, o atual emprego. E aí vem a minha pergunta: empreender é uma vocação ou pode ser mesmo um ato de coragem, um ato de necessidade, né? Empreender por necessidade. Como é que você vê esses dois pontos? Tem as duas frentes, Maria. Algumas pessoas já nascem com este dom, ou essa vocação, ou esse talento nato, por assim dizer. Todos nós conhecemos pessoas que têm aquela habilidade de conversar, de formar novos relacionamentos, de encontrar alguém e já começar uma conversa. Então, essas pessoas, pode-se dizer que elas têm características que facilitam o empreendedorismo, né? Algumas pessoas são mais reservadas, por exemplo, não gostam de estar na linha de frente, de se comunicar, de se relacionar. E mesmo não gostando, existem circunstâncias em que as pessoas se veem obrigadas, por assim dizer, ou elas enxergam no empreendedorismo uma alternativa. Quando que isso acontece? Para a gente pegar um exemplo, às vezes uma mulher tem filhos pequenos, tem uma criança pequena e ela está afastada do mercado de trabalho. Muitas vezes, para ela se vincular a uma empresa e trabalhar 8 horas por dia, é complicado, porque ela tem crianças pequenas. Então, se torna mais fácil para ela empreender, trabalhar da sua própria casa. Então, a necessidade acaba. A necessidade de gerar renda, de estar trabalhando e as limitações que ela tem acabam favorecendo o empreendedorismo. Isso a gente chama empreendedorismo de necessidade, né? Então, tem a pessoa que já nasce ou já tem essa vontade de empreender, e ela tem as duas alternativas: eu posso ser funcionário de uma empresa, funcionária, ou eu posso empreender por conta própria, e eu prefiro empreender por conta própria, porque empreender também envolve muitos riscos, né? Quando você empreende, você não tem aquele salário garantido no final do mês, que faça chuva ou faça sol, teu salário está lá. Não tem. Você está empreendendo, tem mês que você pode ganhar um monte e tem mês que, por alguma razão, você pode não ganhar nada, porque mudou o clima, porque entrou uma pandemia, enfim, por qualquer outra coisa. Então, o que a gente observa é muitas mulheres, sim, empreendem por necessidade, até pela questão da organização da casa, dos filhos, tudo mais. Às vezes pela idade, sabe? Às vezes a pessoa tem uma certa idade, 40 anos, 42 anos, e 45, uma idade que ainda é muito jovem, mas para o mercado de trabalho já não se torna tão fácil conseguir uma colocação. Então, ela acaba buscando outras alternativas, empreender da própria casa, né? Então, quando não é uma, digamos, uma vocação ou um talento nato da pessoa, aquela pessoa expansiva que quer empreender e que assume riscos, não inviabiliza de forma alguma. Porém, uma pessoa que não tem esse perfil empreendedor, ela precisa correr um pouco mais atrás de formação, desenvolver habilidades, competências e capacidades que eventualmente ela não tenha. Então, o caminho, ele é um pouquinho mais longo, por assim dizer, né? Mas o empreendedorismo de necessidade, ele está presente, sim, principalmente quando a gente olha para as camadas mais vulneráveis da população, porque você tem aquela mulher que faz faculdade, tem formação, que tem uma boa condição econômica, planeja, estuda, faz um plano de negócios, e depois de muito estudar o mercado, ela vai e começa um empreendimento, e você tem a outra que, de repente, está sem renda, sem trabalho, precisa sustentar a casa, contribuir na renda da família, e começa a empreender também, mesmo sem ter nenhum ferramental, né? Ambas as formas são possíveis e são viáveis. Talvez no empreendedorismo de necessidade, as pessoas precisam um pouco mais de suporte, de organizações
que fortaleçam, que apoiem o empreendedorismo feminino e principalmente a busca de formação e conhecimento. Bacana. E a gente gosta sempre de lembrar aqui, Leda, que a tecnologia pode ser muito usada, né, como recurso de informação, de formação, né, de correr atrás, né, de ensinamentos, de conhecimentos que podem dar esse suporte, não é verdade? Perfeito. Atualmente, acho que um dos avanços que a gente percebe na sociedade como um todo é justamente o acesso à informação. Então, se você tem uma ferramenta de conexão com a internet, pode ser o próprio celular, não precisa ser um computador nada sofisticado, a informação está totalmente disponível, né? Você encontra cursos gratuitos das mais diversas naturezas. Você faz uma busca no Google sobre dados, pesquisas, informações em qualquer browser da internet e você consegue isso com muita facilidade da comodidade da sua própria casa, né? A pandemia também trouxe esse aprendizado para nós cada vez mais forte. Antes da pandemia, a gente se deslocava muito para você ir para uma reunião, para você ir para um curso, para um treinamento. E hoje não, hoje está praticamente tudo na palma da mão, né? Você pega seu celular ali, entra no YouTube, conecta numa reunião, por exemplo, a nossa entrevista, a gente está fazendo com o uso da tecnologia e isso está disponível e acessível para todas as pessoas. Queria saber se lá no Instituto Consulado da Mulher vocês têm algum estudo, algum levantamento que aponte quais setores ou ramos temos grandes participações, né, na área do empreendedorismo e quais estão também ganhando esse protagonismo feminino no empreendedorismo, Lida? Olha, eu vou te dizer que a gente tem vários estudos e a gente acompanha também estudos de outras instituições. O empreendedorismo hoje no Brasil ele é composto por pelo menos 52% de mulheres. Então, assim, está muito equilibrada a participação feminina nos diversos ramos e segmentos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Então, um dos segmentos que a gente acompanha muito de perto é o segmento da alimentação. E é onde também surge muito empreendedorismo de necessidade por uma razão bem simples. Para você empreender na área de alimentação, você não precisa de um capital muito grande já de início, né? As pessoas podem fazer a partir da sua própria casa e utilizando talentos e dons e coisas que ela já conhece, que ela já sabe. Exemplo, fazer bolo, fazer coxinha, fazer salgadinhos, são coisas rápidas que você normalmente já tem habilidade para fazer, o teu investimento inicial é menor e você começa a empreender a partir dali. Então, nesse segmento de alimentação, ele é massivamente dominado pelas mulheres. Tem homens também, sim, a gente sabe que os homens também, quando se desenvolvem na área da culinária, costumam ter carreiras brilhantes e fazer coisas incríveis, mas é um dos segmentos que ele é dominado pelas mulheres hoje, até porque ele tem um giro muito rápido, né? O segmento de alimentação, ele lida com a necessidade básica do ser humano, que é se alimentar todos os dias. Eu sempre falo sobre isso, que às vezes você trabalha com outro segmento, prestação de serviços, vamos pensar em artesanato, por exemplo, presentes, são coisas pontuais, você precisa desenvolver público, é o momento certo que a pessoa consome ou não. Ali, o segmento da alimentação é todos os dias, o giro é muito rápido, né? Então, esse é um dos segmentos que ele tem se fortalecido bastante no Brasil. Do microempreendedorismo, as pessoas começam a empreender a partir da sua própria casa, e você vai ter a oportunidade de conversar também com algumas empreendedoras, com a Antônia especificamente, que foi assessorada pelo consulado, e depois de começar dentro de casa, ela vai se desenvolvendo, se fortalecendo, buscando conhecimento, buscando profissionalização e acaba se transformando num negócio formal bem mais amplo. Posso te falar hoje, Maria Rita, a gente olha todos os segmentos do mercado, desde prestação de serviços em serviços de limpeza, por exemplo, e zeladoria, até pilotagem de avião, não tem mais nenhum segmento que seja restrito só dos homens, né? A gente tem avançado em todos os setores, alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar. Nas áreas de tecnologia, por exemplo, já se percebe uma participação muito maior das mulheres e
A pergunta que você fez no início sobre os avanços que a gente já fez nas últimas 2 décadas, a gente avançou muito sim, mas ainda tem muito para avançar. E, na minha opinião, uma das coisas que ainda falta é algumas profissões tidas como profissões essencialmente masculinas, esse é um exemplo, piloto de avião, motorista de caminhão, elas não são exclusivas de homens e a participação feminina vem crescendo. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que a sociedade vai estar plenamente equilibrada quando a gente tiver a participação das mulheres de igual para igual na faixa aí de 50% em todas as profissões, em todas as áreas. Eu gostaria de saber como é que você, uma administradora que trabalhou muitos anos em multinacionais, chegou até essa temática, né? Empreendedorismo, empreendedorismo feminino. Como é que isso tudo surgiu na sua vida, Leda? Então, logo depois da formação na universidade, eu já comecei a trabalhar na indústria, em empresas grandes, depois trabalhei sim também numa empresa multinacional, que é a Whirlpool, né, é a mantenedora das marcas Consul, Brastemp, e que também fomenta, apoia o empreendedorismo feminino, e que é a Consul, que é a fundadora, por assim dizer, do Instituto Consulado da Mulher. E o que ocorre é que uma empresa grande, uma empresa de qualquer tamanho, mas especialmente quando você pensa uma empresa grande ou uma multinacional, ela utiliza muitas ferramentas de gestão e administração que são necessárias para o sucesso dos negócios. E um empreendimento pequenino, como o empreendedorismo feminino, os pequenos negócios das mulheres, eles usam as mesmas ferramentas, a mesma forma de pensar, só que de um jeito um pouco mais simplificado. Enquanto numa multinacional você tem planilhas que já estão sistematizadas, automatizadas, que tudo já funciona mais ou menos de forma automática, no pequeno negócio, você eventualmente pode ter uma planilha que começa sendo manual. Então, uma pequena empreendedora, ela não vai trabalhar com um sistema, ou muitas vezes nem com um Excel, uma planilha computadorizada, mas ela vai ter a sua planilhinha ali, o seu registro de entradas e saídas, de gastos, receitas e despesas, da mesma forma que uma grande empresa. Então, essa experiência, essa bagagem que eu adquiri ao longo dos anos atuando em corporações e em empresas grandes, ela tem sido bagagem e ferramenta para mim para estimular e fomentar também o empreendedorismo feminino em pequenos negócios, para o desenvolvimento desses pequenos negócios. Agora sim, né? Eu vou te pedir uma dica de leitura ou dicas de leituras, né, que podem ser referentes aqui ao nosso tema, ou algum título que tenha te motivado, né, que tenha te emocionado também, que você acha importante a gente conhecer. Olha, as dicas são várias. Assim, de empreendedorismo a gente tem bastante coisa. A gente tem disponível, principalmente nas ferramentas online também. É uma ferramenta que eu gosto de recomendar, eu indico bastante, é o TED, que são essas palestras curtas de 5 minutos ou de 8 minutos, né? TEDx, que a gente encontra disponível na internet com facilidade dos diversos temas que você buscar, né? Então, o que eu acho interessante, o que eu recomendo, é que a pessoa empreenda na área que é a área que move a sua paixão, o seu coração. E a partir dali, às vezes é mais interessante você ler algum conteúdo específico do teu segmento de negócio. Vou dar um exemplo. Então, se você está empreendendo na área de confeitaria, procura ler sobre isso, quais são as receitas, as dicas dos grandes chefes, quais são os ingredientes, a história desses ingredientes, da onde que eles vieram, o preparo, um preparo diferente, quais são as técnicas de preparo, sabe? Coisas que te ajudem a se especializar naquilo que você entrega. Ferramentas de gestão, normalmente a gente aprende praticando. Então, fazendo cursos, interagindo com as pessoas. E quando você vai ler, buscar informação, busque coisas que ampliem os seus horizontes. Eu gosto muito também de livros que tratam dos relacionamentos humanos, porque, na minha percepção, eu acho que os negócios,
eles são feitos, sim, através de ferramentas, através de equipamentos, mas lá no frigir dos ovos, tudo termina em relacionamentos humanos, né? Entre quem produz, entre quem consome um determinado produto. Então, um livro que eu gosto muito, assim, acho que tem sido meu livro de cabeceira, por assim dizer, por algum tempo, é um livro chamado Comunicação Não Violenta, porque a comunicação é a chave para tudo. Às vezes você quer comunicar o teu negócio e se você comunicar do jeito errado, você vai passar uma outra mensagem e você vai perder o cliente. Às vezes você vai se comunicar com o teu sócio, que muitas vezes pode ser até alguém da família, né? Nos pequenos negócios acontece muito isso, que os nossos sócios em geral são os familiares, ou o cônjuge, ou os filhos. Tudo passa por um canal aí de comunicação, mensagem que eu passo e mensagem que eu quero que a pessoa receba. Então, um livro que eu gosto muito é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele se aplica para negócios, para relações familiares, para relações de amizade, enfim, para todo tipo de relacionamento que a gente tenha. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, não só por essa dica, não só por essa aula sobre empreendedorismo feminino, mas também por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que muita gente, depois aqui de assistir o nosso programa, se ainda não te conhece, vai querer te seguir nas redes, vai querer acompanhar o seu trabalho, o trabalho do Instituto Consulado da Mulher. Deixa para a gente um contato ou contatos para todos nós, a partir de hoje, seguir você e seguir também o Instituto Consulado da Mulher. Perfeito, foi um prazer para mim estar aqui compartilhando esse momento, batendo papo sobre empreendedorismo. O Consulado da Mulher, ele abre processos seletivos para empreendedoras todos os anos. Nós também temos uma frente aberta para voluntárias e voluntários, pessoas que tenham interesse em se dedicar ao empreendedorismo feminino. E o voluntariado, às vezes, é uma coisa que todo mundo quer fazer, mas às vezes assusta um pouquinho, né? Então, nós temos, por conta do tempo que você vai precisar dedicar, nós temos programas e oportunidades para voluntários que vão atuar conosco por 2 meses, para orientar, para trocar ideia com as empreendedoras. Então, o time de administração, as pessoas que fazem administração, normalmente tem várias áreas de conhecimento e todas são úteis para o pequeno negócio, seja a área de marketing, de finanças, de comunicação, enfim, todas as áreas que compõem uma empresa ou um pequeno negócio. E a gente absorve voluntários que atuam conosco por 2 meses, assessorando, orientando, oferecendo mentoria totalmente remota, usando da tecnologia, né, por WhatsApp principalmente, para orientar uma empreendedora. Então, se alguém ouviu isso e sente no seu coração um chamado para também fazer a diferença, para também levar conhecimento, porque às vezes um conhecimento que para você é óbvio, é básico, para outra pessoa não é, para outra pessoa pode ser a chave diferencial que vai mudar o negócio dela, que vai mudar a vida dela muitas vezes, né? Então fica o convite para serem voluntários, para conhecerem mais das nossas atividades. O site é www.consuladodamulher.org.br. Bom, eu quero novamente agradecer a Leda e dando continuidade, né, ao nosso programa, eu tenho o prazer de chamar a nossa segunda entrevistada, o nosso case de sucesso, a Antônia Lopes, que fundou a Doce Encanto, que chega a faturar por mês cerca de R$25 mil. É isso mesmo, Antônia? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, tudo bem? Obrigada. É isso mesmo. Depois de muita luta aí, conseguimos chegar nesse patamar aí. Estamos querendo crescer cada vez mais. Que maravilha, é isso aí. Antes da gente, né, falar um pouco mais sobre essa questão do faturamento, como é que vocês conseguiram, né, transformar um negócio que começou ali tão pequenininho. A gente vai falar sobre esse início, né, nesse empreendimento que, como eu falei, é considerado um case de sucesso. Fala pra gente como é que surgiu a ideia, bem do início, né? Como é que surgiu a ideia de fundar, de criar a Doce Encanto? A Doce Encanto, ela foi criada desde quando eu era criança, assim, eu sempre tive o sonho de ter, no início, um restaurante. Então, quando eu era criança, minha brincadeira favorita era separar ingredientes, decorar pratos, então eu sempre quis ser empreendedora.
Eu brinco que eu sou empreendedora desde o tempo de escola, que eu fazia as coisas, levava para a escola, eu vendia, eu divulgava, então eu já tinha esse sangue empreendedor nas veias aí desde criança. Mas a Doce Encanto, ela veio depois de uma fase muito complicada que eu passei, quando eu tive um problema de saúde com 33 anos, eu tive um câncer, e nesse tratamento do câncer eu acabei engravidando da minha caçula. Eu tenho 46 anos, sou mãe de 4 filhos, e quando essa minha bebê nasceu e eu consegui passar por esse tratamento, eu resolvi ressignificar muita coisa na minha vida. Eu trabalhava na área administrativa, era gerente administrativa de um escritório, já trabalhava há 15 anos nessa empresa, e eu fiz um acordo na empresa, e com o dinheiro desse acordo, eu fui começar a vender tortas, cafés e bolos na porta de uma faculdade em Guarulhos. E ali nasceu a Doce Encanto. E eu comecei assim, com uma caixa de isopor, 2 garrafas térmicas e 2 assadeiras de torta, e nasce ali a Doce Encanto. E nesse momento, né, inicial, você lembra quais eram os principais desafios que você enfrentou, assim, na hora de realmente, eu preciso dar um passo maior aqui nesse meu negócio? O maior desafio, eu tenho certeza, foi aprender a separar o negócio da minha casa, porque ainda no início, a minha cozinha, eu trabalhava na minha própria casa, então tudo era muito junto, e embora a gente trabalhava muito, eu tinha dificuldade dessa questão de separar despesas e precificar corretamente. Então, eu trabalhava muito, mas eu não conseguia ter lucro. Então, e o início, assim, sem muita experiência no empreender, fazia muitas entregas e acabava não recebendo. Então, tinha, assim, teve aqueles percalços de quando você começa sem experiência e não tinha muita informação. Então, foi essa a maior dificuldade no início de quando começou a Doce Encanto. Por isso é que eu fui atrás de informação, de aprender o que era empreender. E aí você chegou até o Instituto Consulado da Mulher. Foi nesse momento, então, que você foi correr atrás dessa orientação? Isso, eu participava já de alguns grupos de mulheres empreendedoras, e eu vi um anúncio do que o Consulado da Mulher estava fazendo processo seletivo para mentoria para mulheres empreendedoras do ramo alimentício, e eu falei, bom, é a minha chance. Então, me inscrevi nesse processo seletivo, isso em 2018. Eu já estava trabalhando há muito tempo já, eu já estava há 5 anos trabalhando e não conseguia ver nenhum resultado. E me fiz o processo seletivo em 2018, passei e comecei a fazer assessoria em 2019, 2020. Mas em 2019, em 6 meses de assessoria, o nosso primeiro módulo foi o módulo financeiro, que era realmente a maior dificuldade que tinha. E eu aprendendo a fazer as coisas da forma correta, em 6 meses eu consegui construir o meu espaço, sair de dentro do espaço da minha casa e comecei a trabalhar na minha cozinha própria. E aí a demanda de pedidos foi aumentando, e quando você começa a ver resultados, te dá um gás muito especial para você continuar seguindo e trilhando. Então, com a mentoria do consulado, com os módulos de finança, marketing, segurança alimentar, tudo que a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo lá, eu fui aplicando aqui na Doce Encanto e fui vendo o resultado. E hoje, com esses anos de experiência, depois, né, dessa participação no consulado, quais são os seus principais desafios hoje, a Antônia empreendedora, depois dessa trajetória? O que é que você ainda encara como desafio e como é que você encara, né, esses problemas, essas dificuldades? O meu maior desafio hoje a gente vem de 2 anos de pandemia, como eu falei, 2019 foi um ano muito bom aqui na Doce Encanto. A gente se especializou no público corporativo, fazer eventos, coffee breaks. E aí, quando chegou em 2020, com o início do primeiro lockdown, foi assim, desesperador. Então, manter a Doce Encanto esses 2 anos
de pandemia, sem nenhum evento, tendo que se reinventar com uma nova carteira de clientes, pessoa física, fazer novos kits e fazer produtos para conseguir se manter no mercado, foi o maior desafio que eu passei durante esse período. O nosso desafio hoje, com a volta dos eventos e com a volta de todo, voltando ao normal, assim a gente espera, é realmente fazer a Doce Encanto uma marca conhecida, e para isso a gente precisa captar recursos, né? Infelizmente, o nosso país não investe em microempresas, pequenas empresas, como é o nosso caso. Então, com a atual situação do país tão instável, com altas de preços tão grandes, para a gente que é pequeno, que não consegue manter um grande estoque, conseguir manter os preços, ter capital de giro, pagar pessoal. Então, hoje, isso existe preciso de um planejamento muito grande. Hoje, o que mais me tira o sono é ter a possibilidade de crescer, como nós temos a possibilidade hoje, mas um crescimento programado, porque com a atual situação que a gente se encontra, até para crescer hoje em dia está muito difícil. Então, essa é a maior dificuldade hoje. Por isso que eu continuo buscando sempre por conhecimento, faço cursos online, estou sempre me especializando, vendo, lendo sobre tudo, para poder se preparar para esse crescimento, que é o meu maior sonho, é ver a Doce Encanto uma marca reconhecida no mercado. Não, e é tão bacana ouvir você falar isso, porque eu encerrei a entrevista com a Leda falando justamente isso, né, sobre a importância de sempre estar estudando, de sempre estar buscando, né, informações, conhecimentos. E ouvir você confirmar isso que a gente falou é muito bacana para quem está nos assistindo, né? Porque muitas vezes a gente fala e fica parecendo um papo sem muito fundamento. E quando a gente traz aqui uma pessoa que a gente está mostrando como um case de sucesso e ela está referenciando tudo que a gente está dizendo, é muito bacana. E diante, né, de toda essa dificuldade, as dificuldades do início, essa questão econômica que a gente está vendo o nosso país enfrentar, você já pensou em desistir, né, do seu sonho, do seu negócio? E o que é que te motivou a continuar? Eu digo, né, que desistir é uma palavra que eu risquei mesmo do meu vocabulário, né? Essa palavra eu tirei ela do meu vocabulário porque foi muito difícil chegar até aqui, né? E desistir, voltar atrás de tudo, não teria significado nenhum tudo que eu já fiz. Então, assim, realmente desistir, eu nunca pensei em desistir. Eu tive uma grande perda durante a pandemia, que é a minha companheira e que andava junto comigo, né? Começamos a Doce Encanto, que era minha sogra, Dona Josefa. E nesse momento eu tive vamos supor, um desânimo, mas como eu sempre lembrava das palavras dela, ela falava: não para que você está no caminho certo, continua. Então, ainda falando sobre estudo, pensando em tudo isso que aconteceu e pensando em tudo que a gente já viveu, ao invés de desistir, o ano passado eu fui para o Enem com 45 anos de idade, não consegui entrar ainda no primeiro semestre da faculdade, mas entro agora no segundo semestre, e justamente para não desistir e para poder estimular outras mulheres que, embora eu sempre tive e tenho confiança no meu produto, que eu tenho um excelente produto, se eu não souber valorizar, precificar e fazer dele um produto de destaque, eu não vou conseguir prosseguir. Então, o desistir, realmente, eu risquei do meu vocabulário, mas o conhecimento é uma coisa que eu busco todos os dias, e eu também falo para as meninas, gente, conhecimento é libertador. Eu fui liberta por esse conhecimento. Se eu não tivesse aprendido tudo, me dedicado a voltar aos estudos e aprender tudo o que eu aprendi, eu fui fazer curso de Excel, eu fui aprender precificar, eu fui aprender. Então, se eu não tivesse feito tudo isso, com certeza eu não estaria aqui. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, me ensina, como que você conseguiu construir a sua cozinha em uma Páscoa? Eu falo, gente, eu consegui porque, primeiro, eu trabalhei muito, eu trabalho muito, eu atualmente trabalho 14, 15 horas por dia,
mas eu estudo muito mais do que eu trabalho. E também as minhas meninas, né? Eu tenho 2 filhas ainda que estão comigo e elas são assim, todo o gás que eu preciso, porque quando eu vejo o olhinho delas brilhando e admirando a mãe, é assim, é um gás que nós mulheres, você sabe, é imprescindível. Bom, Antônia, a gente sabe também, né, que essa experiência da pandemia trouxe alguns recursos tecnológicos, né, para os negócios, principalmente para os empreendedores. Você foi muito criativa, né? Falou dos kits que você desenvolveu para atender nessa época, os kits festas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa criatividade e também como você fez uso, né, da tecnologia, WhatsApp, Instagram, e como essa tecnologia é importante para os empreendedores, nesse nosso caso de hoje, as suas colegas empreendedoras. Quando iniciou a pandemia, eu nunca tinha me ligado nessa questão de redes sociais, eu achava que era desnecessário. Eu brinco que eu era uma dinossauro da tecnologia, e como eu tinha uma carteira de clientes muito boa, com clientes corporativos, eu não me preocupava com isso. A pandemia mudou essa minha visão completamente. Através do consulado, eu consegui uma mentoria de uma pessoa maravilhosa chamada Vitória Lopes. Ela me deu mentoria na área de marketing e na área de redes sociais. E eu pude entender o poder que existe o Instagram e existe o WhatsApp. Então, eu comecei a fazer esses kits que o que manteve a Doce Encanto durante a pandemia foram esses kits. O nosso kit Arraial na Caixa, em 2020, eu vendi Arraial de junho até novembro. O pessoal teve Arraial, pedia, porque não podia sair, não podia ir para lugar nenhum, e a gente foi vendo outros exemplos e fazendo o nosso e divulgando isso em Instagram e fazendo lista de transmissão. E eu que não tinha cliente nenhum assim de pessoa física, a minha base de clientes realmente era só corporativo. Eu consegui aumentar hoje eu tenho cadastrado no meu cadastro de clientes pessoas físicas, eu tenho 1.400 clientes cadastrados, que eu consegui trazer todos através de listas de transmissão e posts no Instagram. Então, eu consegui entender a real força que existe essas redes sociais e aprendi um pouquinho de fazer aqueles posts que são posts mais diretos, sem muita enrolação. Você olha o que o pessoal está postando, o que está fazendo sucesso, e você vai e faz resultado, dá muito resultado. Então, hoje a gente trabalha com os 2 nichos de clientes, né? Eu aprendi também a não apostar numa única, eu tenho um produto que faz sucesso, eu não preciso de outro, não. A gente tem as 2 frentes aí, eu estou querendo agora a terceira frente, mas isso eu te conto depois. E a rede social para a gente é primordial. Então, eu brinco que não sai um brigadeiro aqui da Doce Encanto sem que seja feita uma foto para a gente poder postar. É muito importante. Que bom, né? Você compartilhar isso com a gente também, mais um exemplo de como é possível, né? Dentro assim dos nossos conhecimentos, fazer, né? Melhor do que perfeito é feito. Tem um ditado que é mais ou menos assim, Isso. né? E eu gostaria de aproveitar, já que a gente está trazendo o seu case aqui, está trazendo a sua experiência para o nosso programa, de empreendedora para empreendedoras, né? Que dicas você daria para quem está iniciando agora e, assim, às vezes acaba ficando desestimulado, a gente sabe que é muito difícil. O que é que você falaria para essas pessoas? O que eu falo para as empreendedoras é o que eu sempre falo para as meninas que vêm aqui na Doce Encanto. Como eu aprendi, eu tive a oportunidade de aprender, eu também tenho essa vontade, essa missão de ensinar. Então, quando alguma empreendedora tem dificuldade, me procura, vem fazer um estágio aqui com a gente, o que eu falo para elas é: estude, aprenda a identificar o seu produto, aprenda a identificar o seu cliente, aprenda a precificar. Uma coisa que eu sempre falo para elas, a gente, mãe empreendedora, quando a gente está no início, a gente sempre pensa, em vez de colocar, o cliente compra um bolo de 2 quilos, mas eu vou fazer o que com essa sobra de recheio? Manda 3 para ele, não vai ficar.
O brigadeiro é 15 gramas, 17, 18. O que é 3 gramas de brigadeiro? Não é nada em um brigadeiro. Agora, em 1 cento de brigadeiro, 3 gramas, você já está perdendo 300 gramas. E para gente que quando começa é pequeno, meninas, cada grama faz a diferença. Então, é mais fácil você mandar um doce de brinde para o seu cliente e falar, eu estou te dando um brinde, do que você mandar um bolo maior ou uma quantidade maior sem que ele nem sequer perceba o que você está fazendo. Então, o início, a gente no começo, para ver resultado, precisa-se de muita dedicação, muito estudo e muita compreensão. Então, é isso que eu falo para vocês. Procurem informação, façam cursos. Hoje, como a gente falou, a tecnologia nos favorece demais. A gente consegue receitas, dicas, cursos maravilhosos de graça pelo YouTube. A gente consegue em várias plataformas que muitas falam, mas eu não tenho como pagar um curso. Tem muita coisa boa e barata no mercado que você pode aprender e vai fazer diferença aí, com certeza, no seu empreendimento. Então, fazer por fazer, não, faça por amor, que com certeza você vai ver o resultado do sucesso. Conta pra gente em que momento você se sentiu na necessidade, viu a necessidade de formar uma equipe maior. Quando a gente começou a aumentar muito a demanda de pedidos, eu já não conseguia mais, eu mesma verifiquei, aprendi também uma coisa muito importante, que é você aprender a delegar as funções, e chega uma hora que você vai perceber que você não consegue mais comprar, vender, lavar, entregar. E essa hora aqui na Doce Encanto chegou, quando eu percebi esse momento, que eu já não estava dando conta, eu estava deixando de atender pedidos, porque eu não conseguia fazer todas as tarefas que estavam para mim, né, propostas para mim. Foi aí que eu comecei a montar uma equipe, isso em 2019, veio 2 pessoas trabalhar comigo no início, e eu tinha o apoio também da minha família, que é minha filha, meu esposo, que começaram a me ajudar no empreendimento a princípio, depois a gente foi contratando, e quando chegou final de 2019, nós tínhamos uma equipe de 10 pessoas. 2 pessoas eram fixas e o restante era free, que vinha conforme a demanda de pedidos, né? Quanto mais pedidos, mais pessoas trabalhando. Quando chegou em 2020, que veio a pandemia, aí eu fiquei só com as 2 pessoas fixas até setembro, e depois tive que dispensar uma e ficou só eu e mais uma. E agora a gente está de novo montando equipe, desde o começo do ano, quando voltou agora os eventos, a gente já está com 2 pessoas fixas na equipe e estamos com 6 pessoas free procurando pessoas para trabalhar agora para os próximos eventos. Então, um cuidado que eu sempre tive foi de ter um colaborador ajuda demais, mas é um custo que você tem que entender dentro do seu empreendimento. Então, esse custo, a gente aqui, eu administro ele conforme faz demanda. Então, essa demanda, se eu tenho uma demanda de evento, se eu tenho um pedido muito grande, eu tenho já pessoas já que trabalham comigo, que eu chamo e falo, olha, vou precisar de você tantos dias, assim, 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 a gente conversa, acerta, faz um contrato intermitente, a pessoa presta o serviço e está tudo bem. Então, esse é um cuidado que a pessoa tem que entender, que ao admitir um colaborador, você vai ter um custo maior aí no seu empreendimento. Quais os próximos passos da Doce Encanto daqui para frente? Então, a Doce Encanto hoje ela vem com 2 frentes, como eu te falei, a Doce Encanto que atende os pedidos de pessoa física, a Doce Encanto Eventos que está cuidando já da parte jurídica. Eu estou com uma pessoa que está trabalhando comigo, eu tenho 2, na verdade, a Elaine e a Maria, que estão tocando para mim, junto comigo, a Doce Encanto Eventos, para eu poder me dedicar a administrar tudo isso. E agora a gente tem um novo projeto, que é ter um espaço físico onde eu possa ter produção e ter a produção e a loja junto no mesmo lugar. Então, a gente vem com 3 frentes aí. Estou atrás de investimentos aí de capital de giro, né, que é a coisa mais difícil hoje. A gente está capitalizando para poder tirar esse sonho do papel,
que ainda não está o momento certo de ter uma loja física devido à situação, como eu falei, a gente está fazendo, juntando recursos para isso, e a Doce Encanto vem com essa frente nova, que é a parte dos eventos. Fora isso, tem umas outras coisas acontecendo aí, que a gente vai assumir alguns outros compromissos. Então, tem bastante coisa, está muito promissor, está bastante coisa, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E novidades virão por aí, pode ter certeza. Hoje, dentro da Doce Encanto, qual a sua principal função? A gente sabe que no início, como você mesmo falou, acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, mas hoje você também já tem, né, essa possibilidade de delegar funções. O que é que hoje você é responsável na empresa? Hoje eu sempre falei, a minha parte sempre foi, eu gosto muito da parte da cozinha, de pôr a mão na massa, eu sempre gostei. Porém, o coração da empresa, o coração da Doce Encanto é a parte administrativa, e essa parte eu cuido pessoalmente. Então, devido ao tempo que isso demanda, da escolha de fornecedores, de negociar prazos, de emissão de notas e tudo isso que é o coração da empresa, embora eu tenha um excelente produto, como eu já falei, eu treinei pessoas que fazem com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que eu, e eu estou sempre supervisionando tudo, mas hoje a minha maior função é a parte administrativa, realmente, é cuidar dos números, cuidar dos clientes, de orçamentos, para poder fazer esse sonho continuar sendo realidade, porque hoje a gente aqui vive um sonho que virou realidade. Maravilha, Antônia. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Antes de te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, vou te pedir uma dica de leitura, né? A gente sempre pede aqui aos nossos convidados, convidadas, essa dica de leitura. O que é que você traz para a gente hoje? Olha, eu sempre gostei muito de ler. Na época que eu trabalhava, eu ia de metrô, eu sempre tinha um livro comigo no meu, sempre gostei. E um livro que eu estou lendo, assim, que eu estou apaixonada por ele, é um livro chamado Seja Inesquecível, do Roberto Kovalik, que é um livro que fala sobre comunicação, que é uma coisa importantíssima você saber se comunicar nos dias de hoje. Então, eu acho que vale muito a pena. Ainda não li todo, estou no começo do livro, mas já estou bem encantada com essa leitura, com essas dicas de linguagem corporal, de se comunicar e o poder que a comunicação tem hoje no nosso negócio, tanto para mim lidar com a minha equipe, quanto para mim lidar com os meus clientes, e, enfim, o ano que a gente vive de comunicação. Então, Seja Inesquecível, Roberto Kovalik é o meu livro hoje que eu estou lendo atualmente. É isso mesmo, e nada mais forte no empreendedorismo do que a comunicação, né? Vocês, empreendedoras, têm que saber se comunicar com os clientes, com os fornecedores. A gente falou muito aqui na primeira parte da nossa entrevista, Antônia, sobre a importância da rede, né? Da formação de uma rede de bons parceiros. Então, fica aqui essa excelente dica de leitura da Antônia. Eu quero muitíssimo te agradecer novamente por você estar aqui com a gente. Quem quiser, depois do programa, continuar te seguindo os passos da Doce Encanto, quais são os contatos? Os contatos nossos aqui no nosso Instagram, @doce_encantofood, tá bom? Esse é nossa rede social, nosso Instagram. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 11 97669 3917. Então, inclusive, eu quero deixar um recadinho para você, empreendedora, que está começando também. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. O que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Eu tenho já algumas que eu estou acompanhando, e é o maior prazer poder trazer outras mulheres para essa rede também. O interessante aqui, eu sempre busco parcerias com outras mulheres empreendedoras que também, assim como eu, querem pôr o seu produto em destaque. Então, você que está me vendo e quiser fazer contato comigo, pode me chamar. E eu tenho certeza que você que está também assistindo precisa provar as delícias da Doce Encanto. Isso aí, maravilha. Recado dado, eu quero aqui agradecer novamente a Leda, que esteve conosco no início do nosso programa, a Antônia, que está encerrando aqui o nosso bate-papo,
E quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Eu sei que vocês gostaram aqui do nosso programa. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Sugiram novos temas, novos convidados. Nos sigam nas redes sociais. E se por um acaso você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita, se inscreva agora. Já deixe seu like aqui no vídeo. E não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo para receber em primeira mão as informações sobre os novos vídeos aqui do canal. Combinado? Espero todos vocês no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. E eu escolhi a administração de empresas porque eu sempre achei que a administração ela traz um leque muito grande de oportunidades, de caminhos para poder você escolher um e seguir.